já naquela época já não podia assistir televisão, né? Mas na casa do evangelista tinha uma televisão dentro do armário. Meu Deus. Então, e a Assembleia de Deus tinha uma emissora de TV. Então, eu já comecei a ver Contraditório. que já não estava algo, desde que eu falo no início, né? Algo não se encaixava Sim. bem. Boa noite, bom dia, boa noite, mundo, seja lá de onde você estiver agora nos assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Identidade. Hoje nós temos temas polêmicos aqui e você vai se surpreender. Isso não aconteceria se eu estivesse aqui sozinha, é óbvio, né? E eu tô aqui com ele mesmo, o nosso parceiro aqui, o meu parceiro, meu amigo. Quem é ele? Herbert Azevedo. Obrigado, Gi. Vamos iniciar mais um episódio do Identidade, terceiro episódio. Hoje com uma pessoa espetacular, incrível, com conhecimento absurdo e vamos falar de muitas coisas polêmicas. Isso mesmo, olha só. Hoje nós vamos receber, mais uma vez, temos o privilégio de receber ele, Jurandir Cerqueira. Gente, se vocês assistiram aquele episódio anterior, esse vai ser mais bombástico, não é, Herbert? Com certeza. Ai, gente. Nós temos, Deus nós temos muito que extrair desse homem. Então, assim, olha só, ele é um teólogo estudioso da palavra de Deus. E vamos falar sobre temas cruciais, desafiadores dos tempos atuais. Vamos discutir o controle mundial, a manipulação da Bíblia, o arrebatamento, o inferno, a falta de interesse das escrituras, perseguições nos últimos tempos e a visão cristã sobre o Até casamento. senti calor agora. Prepare-se, você que está aí do outro lado, para essa conversa profunda e esclarecedora. Seja muito bem-vindo, Jurandir Cerqueira, mais uma vez ao podcast Identidade. Obrigado, Gi. Mestre! Prazer estar aqui com vocês. É sócio já do podcast. Ó Deus, hein? Mas pronto, estamos aí, né? Ô, Jura, eu quero agradecer a você e a gente está muito feliz de estar compartilhando esse momento novamente com você. Né? Realmente, obrigado pela a disponibilidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com todo mundo que vai assistir a gente, que vai aprender um pouco, que vai ter curiosidade, né? Para pesquisar um pouco e mudar um pouco da vida dela, de acordo com o que vai ser dito aqui hoje. Que esse é o intuito do que a gente quer passar, né? Sim, com certeza. Vamos lá, né? Mas antes da gente conversar aqui um pouquinho, e como é que foi pra você lá o primeiro episódio, assim, os comentários? Porque, tipo, poucos dias já teve uma repercussão aquilo ali, hein? Foi mesmo. E me ligavam, né? Quase todo dia, né? Uau! Cadê? Já saiu? Eu falei, não, calma, vou mandar aí. Tanto do Brasil, aqui de Portugal também, até dos Estados Unidos, né? Pessoas mandando mensagem pelo WhatsApp, cadê, Júlio? Manda o link. Eu falei, não, vai sair, tá na editoração. Então, teve assim um recebimento muito bom, sabe? E já estão ansiosos, já esperando já os próximos, né? Eu falei, então acompanha aí o Identidade, se inscreve lá no canal e vamos pra frente, né? Muito bom, muito legal saber disso. Que tem pessoas que já... Segundo episódio, né? Terceiro agora, a gente gravando e acompanhando, né? Tá top Gostando demais. do assunto. É bênção. Antes da gente entrar no tema aqui, Jurandir, eu até conversei contigo no particular, eu gostaria de trazer aqui para você que está aí, que eu tenho uma coisa muito comum, quando a gente fala na questão da religiosidade. E nós que fomos nascidos no berço cristão, eu, por exemplo, e você foi pastor por 28 anos, né? E, assim, eu fui formatada na doutrina. E eu gostaria de entender hoje você com essa experiência, essa bagagem de várias igrejas que você passou, que é o que a gente vai trazer aqui hoje também, desse conhecimento, onde você também foi procurar outros conhecimentos, né? Na parte da teologia, entre mais. Eu fui criada, na doutrina, e não cortar cabelo, e não ver TV, e não andar de bicicleta. E hoje em dia, aqueles mesmos pastores, aqueles mesmos
que ensinavam fazem tudo isso. E como é para você olhar hoje para aquele ensinamento lá e para esse ensinamento, sendo que o Deus ele continua o mesmo? Você falou algo muito importante, né? Apesar de que já naquela época, já desde essas restrições todas, não pode isso, não pode aquilo, eu já notei, já desde o início da caminhada, que ao mesmo tempo que eles se pregavam essa doutrina nas igrejas, não é? As pessoas não cumpriam aquilo que pregavam. Ou seja, a Assembleia de Deus foi onde eu nasci, né? Foi lá em Santa Catarina, a região sul do Brasil, é muito mais doutrinada, né, nisso aí do que as outras regiões. E lá, já naquela época, já não podia assistir televisão, né? Mas na casa do evangelista tinha uma televisão dentro do armário. Meu Deus. Então, e a Assembleia de Deus tinha uma emissora de TV. Então, eu já comecei a ver contraditório. que já não estava algo, desde que eu falo no início, né? Algo não se encaixava bem. E ao mesmo tempo que, por exemplo, em Santa Catarina, onde eu estava, se pregava essa doutrina de bijuterias, cabelo. Já em São Paulo, na catedral, já não tinha isso. Então, se nós servíamos ao mesmo Deus, por que haveria essa diferença, né? Então, por isso que também me chamava a atenção para eu estudar e buscar o conhecimento, para eu saber o porquê das coisas, né? E você sabe o que é incrível? Eu hoje falo com amigos, eu comento com o Herbert. Até ele mesmo, às vezes, quando eu falo, eu não sei, eu não conheço na parte da televisão. Eu fui ter televisão quando eu tinha 18 anos. Para você ter ideia do nível de proibição. Quando eu falo proibição, porque era a doutrina, né? Sim. Nesse sentido. A doutrina era tão assim, eu seguia, né? Então, hoje, vamos supor, aos olhos dos pastores anteriores, eu sou desviada, excluída, que é a linguagem que falavam, né? Se hoje, naquela época, eu fosse desse jeito, usando maquiagem, cortando cabelo. E então, assim, tem muitas coisas que na minha infância e adolescência eu não vivi, tipo, na parte da TV. Sim, eu acredito. E aí, quando perguntam pra mim, eu falo que não sei. Como assim, Gi? E assim, é surreal, porque, por exemplo, hoje meu pai tem televisão. Sim. Né? Então, é o que eu falo. O mesmo Deus que era antes, era hoje. E por que que... É hoje, né? O mesmo Deus É o que mesmo. era ontem. Exato, ele não mudou. E agora, e aquelas pessoas que deixaram de estar na igreja, né? Hoje não tem forças mais para voltar, por causa disso, né? Isso é complicado. Isso desde de 1998, 99, nessa ocasião, eu já questionava isso, né? Quando nós fizemos a primeira convenção ali, em Santa Catarina, eu questionava e falava, não, pastor Jurandir, fica quieto, não fala, não, você está confrontando muito. Eu falei, não, mas o porquê disso? Porque naquela ocasião fizemos um levantamento, isso foi em 1999, um levantamento nas igrejas da Assembleia de Deus. Na época havia 500 mil membros, né, em todo o campo. E fizemos uma pesquisa dos 10 últimos anos e o mesmo número de pessoas tinham saído da igreja. Então, deveria ter 1 milhão de pessoas, só que 500 saíram por causa das doutrinas, né? Essas proibições. Né? Andar de bicicleta, por exemplo, não podia andar de bicicleta. Eu achava aquilo um absurdo. Eu não podia. Né? Eu falei, gente, o Evangelho de Jesus não é isso. Né? Não é essas proibições. É uma libertação, é uma transformação de vida. Né? Então, desde o início eu questionava já isso por causa desse desvio de pessoas, né, do caminho. E sabe que hoje eu analiso, olhando lá para trás e para agora, que antigamente a igreja era mais como um julgamento e não como um acolhimento. Na verdade, eu dizia em muitas das reuniões, como eu disse há pouco, que nós criamos julgadores, nós não criamos servos, discípulos, nós criamos juízes, julgadores. Era muitas pessoas julgando as outras, era mais julgamento do que o que eu sempre falo das palavras de Jesus, como um monte de bem-aventurança, né? Então, é uma coisa que, sabe, nós não devíamos de ter, como nós falamos no podcast, hoje dentro das igrejas, né? Não generalizando como sempre, mas nós devíamos de ter esse olhar de Jesus. Isso. Né?
infelizmente, a doutrina tomou conta de muitas denominações e as pessoas ficam doutrinadas mesmo. Exato. Né? É como se fosse uma lavagem cerebral, falando assim, né? Sim. Uma coisa até absurda. E Sim. muitas vezes a gente até mostra na palavra a passagem, mas as pessoas ainda... Não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, porque eu aprendi assim, tem que ser assim. Então, é muito complicado. E hoje, fazendo essa análise de toda essa trajetória que você teve estudando e passando por tudo isso, como que você enxerga hoje tudo que você passa? Porque você também já viveu na doutrina, sem a doutrina, ensinou com a doutrina e sem a doutrina, certo? E como é que é para ti hoje, na realidade que nós estamos hoje? Porque Deus é só um. Servir é só um. E hoje, por mais que as pessoas falam, vou servir, tem essa competição, aí tem tudo isso. Como é pra ti hoje? Hoje, eu sempre converso com os amigos, muitos pastores falam comigo. Eu acho que hoje eu digo que eu não me encaixo muito dentro das igrejas evangélicas devido a isso. Essa falta de conhecimento, né? De entender, não de ler, né? Mas de entender o que Jesus queria e o que ele quer de nós para essa libertação, né? Essa transformação de vida. Então, hoje, eu vejo que, apesar de que muitos já estão entrando no caminho devido à tecnologia nós temos a internet, né? Sim, a internet hoje é uma arma poderosa. Nós temos conhecimento a muitas coisas. Hoje, eu acho que muitas pessoas têm aberto a mente, vamos dizer assim, para que seja voltado o evangelho para a salvação, né? De libertação mesmo, transformação de vidas. Então, hoje eu acho que muitos estão chegando a isso devido a esse fato de nós temos esse acesso à internet e ter puxado muitos conhecimentos, né? Que nós, outrora, não tínhamos, né? No meu tempo, quando em conversão não tinha internet. Aliás, eu comecei a usar até, abrindo parênteses, eu comecei a usar na época o Orkut. Eu já usei muito também. Eu comecei a usar o Orkut e até foi na minha casa uma vez, ele viu aquele computador e ele saiu da minha casa. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Ele falou, rapaz, o diabo está na sua sala. Meu Deus! Eu falei, como assim, mano? Tá repreendido, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos expulsar. Não, tudo era diabo. Tá ali em cima da mesa. Eu falei, não, em cima da mesa tá só o meu computador. Então, é ali. O www é o 666. Meu Deus! Eu falei, meu Deus, irmão, de onde você tirou isso? Então, naquele tempo, não tinha o conhecimento que hoje muitos têm acesso e tá realmente dando, assim, uma abertura, né? Pra mente. Pra mente, exatamente, para entender. Isso. Ô, Jurandir, eu conversei com você mais cedo hoje e a gente decidiu, né, entrar em um assunto bem polêmico agora, nesse momento. E com certeza a gente não está aqui para falar o que as pessoas querem escutar, nem palavras de conforto. A gente está aqui para confrontar, né? E eu queria que você iniciasse dos primeiros versículos da Bíblia, falando um pouco sobre essa construção de como a Bíblia foi feita, dos erros que a gente consegue enxergar na Bíblia, que são mais visíveis, de acordo com a manipulação do que a gente tem uma noção do que foi feito. De Gênesis, né? No caso, o início ali, Adão e Eva, ali, aquela parte assim, toda ali do início. Eu sempre digo que eu não sou o dono da verdade, né? A gente fala aquilo que a gente entende, conhece por experiência também, né? E por conhecimento, porque nós começamos no Brasil, é uma cultura, é um evangelho. Na Europa já tem algumas modificações, nos Estados Unidos e dentre outros países. Mas esse questionamento, já começamos, uma vez conversando com alguns teólogos aqui, nós falamos de Gênesis logo no início, quando em Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 em diante, Deus fez a criação e diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. E no capítulo 2, nós vemos que no jardim do Éden, do pó da terra, ele formou Adão e da sua costela tirou a Eva. E ali nós já começamos um questionamento, né? Como que em Gênesis, no capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher,
macho e fêmea, criou, e no capítulo 2 forma Adão e Eva. E ali nós começamos a ver esse confronto, porque aí houve aquela questão, nós falamos da outra vez, de Abel e Caim, e sobre Caim foi feita uma marca para que todo aquele que o visse o reconhecesse, e aí começou os questionamentos, mas todo aquele quem? Né? Se era o primeiro casal, se foi ali do Jardim do Éden. Então ali nós começamos a ver que havia algumas as coisas que eu sempre falei, que não se encaixam. E daí leva a gente a pesquisar o porquê e como foi formatada a Bíblia, né? Então, nós chegamos na história, né, que nós vimos que no primeiro século, né, depois de Cristo, da sua ressurreição, formaram-se vários evangelhos, né? Ali foi mais de 20 seitas diferentes, né? E quando Constantino, né, se converteu, ele fez o Conselho de Nicéia, né, e ali ele decidiu quais livros iam entrar na Bíblia, né, quais eram canonizados. E aí ele escolheu ali, pegou a Septuaginta, né, que era do Antigo Testamento, com mais alguns livros do Novo Testamento, que eles nomearam Mateus, Marcos, Lucas e João, e 21 epístolas de Paulo. Então, nós começamos a questionar o porquê, então, que esses foram inclusos e os outros foram considerados apócrifos. Por quê? Né? Quem foi considerado apócrifo? Vários livros que não foram. Por exemplo, havia vários Maria Madalena. Historiadores que disseram o seguinte: havia os discípulos de Jesus, né? Havia Paulo, né, que era Saulo, certo. E havia os discípulos de Jesus, que não eram dos 12, eram daqueles 120 que estavam no dia do Pentecostes, e um grupo de Maria Madalena escreveram também, né? Então, esses de Maria Madalena, eles não consideraram canônicos, porque eles eram mais ligados ao gnosticismo, né? E ali eles decidiram que fosse só a Epístola de Paulo, os Evangelhos, e formatar a Bíblia, colocando o livro de Apocalipse posteriormente, né? Que o livro de Apocalipse também, a gente foi fazer um estudo, ele tem mais a parte do Enoque, Baruque e 4 extras que não entrou também na Bíblia. Então, formataram o livro de Apocalipse, que é muita simbologia. Então, o questionamento nosso, né, era por que a Igreja Católica que foi, né, que elaborou a Bíblia e que hoje nós temos ela como uma bússola. Né? Inclusive, eu trouxe uma aqui e você falou assim, essa é tal, né? Essa é top, né? Só que também nisso aí também houve um problema muito sério, porque a Septuaginta era no aramaico, né? E hebraico, aramaico, depois foi passado para o grego, né? Porque 2 séculos antes de Cristo houve ali a implementação, a língua era grega, porque já não era mais na Palestina, era na Europa. Então, do grego, depois foi passado para o latim. Então, essas transliterações também causou algumas mudanças, né? E, como eu disse, esses livros apócrifos, né, foram queimados, né? Roma deu ordem para que fosse destruído, não é? Para que ninguém tivesse conhecimento do que tinha naqueles livros, mas graças ao Altíssimo que alguns sobreviveram, foram escondidos por alguns escritores que tinham no Egito, guardaram isso, que foram achados há pouco tempo, mas também consideram como apócrifo, eles não consideram canonizados. Então, isso tudo leva-nos ao estudo, né, do porquê e esses foram incluídos e qual é o objetivo, né? E aí nós vamos chegar no controle, né? O controle de massa que nós chamamos. Sim. E dentro desse controle de massa, eu sempre disse e repeti na primeira vez que nós estivemos aqui, nós perdemos a visão de Jesus, né? Porque é muito mais fácil, como a gente estava falando no início, né? É muito mais fácil eu colocar uma regra para que você siga do que ensinar realmente o caminho. Que para ensinar você tem que entender, né? Sim. Então aí entra o controle.
o controle da Igreja Católica. Porque com o crescimento do cristianismo, muitas seitas começaram a se formar e Constantino falou, não, pera, nós temos que dar um basta, nós temos que controlar isso, né? Então, eles fizeram a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele era o imperador, então... Pode tudo. Pode tudo, né? Então, ali ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana para ele acabar com esse crescimento dessas seitas que tinham após a ressurreição de Jesus, né? Só que antigamente nem todas as pessoas podiam ler e sabiam ler. E Roma reservou e criou uma biblioteca secreta com todo esse conhecimento de antigo, né? Sim. Como que... É porque, na verdade, isso aí com certeza não se fala, né? A gente não vai ver isso na mídia. Mas a Igreja Católica, ela tinha um poder muito grande, ver, tá? Né? E tem até hoje ainda uma influência mundial. Naquela época, então, era absurdo. Então, eles não deixavam, como nós temos hoje, a alfabetização. Então, até o ano 1000, vamos dizer assim, as pessoas eram indultas, analfabetas. Para quê? Para que elas não pudessem ler. Então, elas não poderiam ler nada daquilo, e eles sim poderiam, né, colocar aquilo como a Bíblia, e ninguém ia fazer um estudo, ninguém ia analisar, porque a Igreja Católica ela proibia a alfabetização. Isso aí só veio depois do século XII, né? Que foi fundar as escolas, foi as primeiras faculdades e tal. Também já é outro assunto, que já foi os Rothschild que fizeram isso. Então, até o século X, né? As pessoas não podiam aprender a ler e a escrever por causa desse controle. Entendi. É absurdo, né? É absurdo mesmo. É uma coisa assim inacreditável, né? Mas acontecia, porque eles tinham poderio, né? A Igreja Católica era o poderio, né, em Roma. Olha, aqui a gente falando mais um pouquinho sobre o controle mundial. A ideia de um controle mundial remota a vários conceitos apresentados na Bíblia, especialmente em relação ao anticristo e ao sistema de poder que tentará dominar o mundo nos últimos tempos. Alguns estudiosos acreditam que as elites globais podem estar orquestrando um movimento para centralizar o poder e afastar os princípios cristãos. No entanto, é importante notar que a manipulação da Bíblia também é uma preocupação central, e várias seitas e heresias que distorcem as escrituras. Você concorda? É isso aí, o controle é esse mesmo. Primeiro que ele tem que acabar com a fé, né? Ele tem que acabar com a fé. Porque hoje nós temos a fé no nosso Deus, que é um Deus que pode todas as coisas. Isso nos traz o quê? Nos dá a força, nos dá a esperança. E eles têm que acabar com isso, né? Então, o controle mundial, eles vão fazer tudo para que realmente acabe o evangelho, o cristianismo, né? Sim, com certeza. Mas aí, ali em Apocalipse 13, 7, 8 diz: E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam na terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, isso que nós falamos, esse livro de Apocalipse, ele foi introduzido pela Igreja Católica. E o livro de Apocalipse nada mais é do que uma compilação do livro de Enoque, né? O livro de Baruque e de 4 Esdras. Então, eles pegaram esses livros e formaram o livro de Apocalipse. Então, nós não devemos olhar, isso eu digo a minha opinião, seus estudos, né? Exato. Estudos, nós não devemos olhar o livro de Apocalipse como uma verdade, né, do que realmente vai acontecer. Porque isso tudo é planejado desde o princípio também, né? Não da criação do mundo, né, mas da criação do controle. E justamente começou já, né, no século IV, a formatação da Bíblia já era um controle. E por isso, alguns versículos foram alterados, alguns foram incrementados, outros foram alterados, para que haja um entendimento de algumas coisas e outros ficam
sem um entendimento que até hoje, por exemplo, o livro de Apocalipse é um motivo de estudo, porque é muita simbologia, né? Tem muita coisa ali que até hoje vários teólogos tentam explicar. Cuidado né? para não bater. Não, tá tranquilo, não tem problema. Mas aí a gente vai lá para 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como muitos, falsificando a palavra de Deus. Antes, falando de sinceridade, como de Deus, na presença de Deus em Cristo. O que o senhor me diz sobre isso? Coríntios é uma epístola de Paulo. Uhum, sim. Quando nós estudamos história, né, nós fazemos uma cronologia e nós temos algo que nós chamamos de múltipla atestação. A múltipla atestação é quando nós temos fatos que são relatados, né, em vários povos e civilizações. Por exemplo, Jesus, nós vamos ver a história de Jesus não só onde ele esteve, em Jerusalém, mas também no Egito, na Pérsia. Até os muçulmanos falam de Jesus. Então, nós chamamos isso de múltipla atestação. De Paulo, nós não temos múltipla atestação em lugar nenhum do mundo. Em nenhuma civilização ou cidade que Paulo diz que passou, né, como essas, Corinto, Tessalônica, Efésios, tem um registro histórico de Paulo. Então, nós vemos que Paulo, por exemplo, alguns versículos dizem que Paulo fez um alvoroço na cidade. Paulo chegou, está escrito de que Paulo alguma vez chegou até a fugir em algumas cidades, outra ele foi quase morto, né? Mas, fora isso que está relatado aí, não há nenhuma múltipla atestação sobre Paulo, né? Então, isso também nos leva, né? Nos leva, porque nós temos um grupo de pessoas que estudam, nos leva a crer de que isso foi implementado na formatação da Bíblia por algum motivo. Ok. Gente, eu tô aprendendo aqui, tá? Porque hoje eu só ouço. A gente aprende todo Mas dia, a gente né? volta agora para Mateus 24, 24. Aí eu gosto de Mateus 24. Porque surgirão falsos profetas. cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, de maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. Tá aí um ótimo ponto para você falar. É o que estamos acontecendo hoje. Isso é muito importante falar aqui. É o que está acontecendo hoje. Tem pessoas aí que estão aí em evidência, o povo está achando que é profeta de Deus, que é isso, e está seguindo. E a própria palavra diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, exatamente. entrarão no reino do céu. Maravilha. Tu vê que a palavra é maravilhosa, né? É o que está acontecendo hoje. Muitas denominações, eu posso falar aqui com propriedade, porque nós passamos um tempo em que nós éramos convidados aí a algumas denominações e depois fazia como um relatório, né? Sim. O que achou, o que acha. Então, nós vemos hoje acontecendo justamente isso aí. Muitas denominações, que algumas até cresceram, né? Está enquadrada nisso aí, né? São falsos profetas. E aí coloca, eu sempre falo, aí fala o nome de Deus, coloca a mão na sua cabeça. Com certeza. E tá usando o nome de Jesus. Com certeza. No nome dele há poder. Sim, né? sim. Então, assim, mas nem sempre ele tá com você. Exatamente, porque volta naquilo que nós falamos no outro podcast. Hoje, olha, não vamos generalizar aqui 100%, mas 90% é um comércio. Yes. Né? 90% é um comércio e esse comércio dá um retorno financeiro muito bom, né? E tem pessoas juntando riquezas aqui na Terra, mas vai chegar o dia que vai ter que prestar conta disso aí. Não, foi até bom se eu tocar nesse ponto do comércio, porque até a gente tinha comentado, né, Herbert, que hoje a maioria das igrejas estão usando a igreja para fazer shows, sim, ao invés de conhecer mesmo a palavra, né? E você falando isso, eu converso com um amigo meu, sempre quando eu consigo trabalhar com ele, sobre como Jesus Cristo ensinava. Sim. Não era fazendo show, né? Não. Isso aí veio da influência norte-americana, né? Isso veio da influência norte-americana, essa questão da gritaria, né? Depois daquela famosa Rua Azusa, né? Do Pentecoste, aquela coisa toda, do falar em línguas. Então, houve esse modismo norte-americano, entrou no Brasil, né? E, lamentavelmente, virou moda, né? Virou moda. E Jesus era muito simples, né?
Eu sempre disse isso quando a gente dava aulas, formamos alguns bacharéis aqui também na Europa, né? Que foram para Angola. A gente sempre falava isso. A palavra ela tem que ser bem explicada para que as pessoas entendam, não é? Então, Jesus, ele sentava e conversava, né? A pregação, a palavra pregar significa ensinar a palavra. Só que, nos tempos de hoje, pregar significa gritar, pular, correr, e que não é nada disso, né? Pregar é ensinar a palavra de Deus. Só que muitos não têm como ensinar, porque para ensinar tem que entender. Yes. Só que as pessoas, eles leem a Bíblia, sabem da Bíblia, mas eles não entenderam muitas coisas. Então, como vai ensinar? Então, é mais fácil pregar, né? Nesse estilo, trazer esse movimento, né? Que eles chamam de movimento espiritual, que nós até... E que, na verdade, afasta a verdadeira missão da igreja. Exatamente. Que é de evangelizar e discipular. Mas esse é o propósito do controle, né? Quando nós falamos aqui que hoje muitas igrejas têm dentro de si, como foi infiltrados, Sim. né? Infiltrados em muitas denominações, mas são muitas mesmo, né? Que não são poucas, para causar isso aí, né? Vamos a uns fundamentos aqui? 2 Oi, Timóteo Jesus, 4.3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo consigo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fale-me. Exatamente. Dentro disso que nós estamos falando. Hoje se nós... Isso eu vi porque passamos agora um tempo no Rio de Janeiro. Hoje, se você for falar no púlpito, apenas explicar, as pessoas já não dão crédito, né? E quando nós fizemos uma vez um curso lá no Sul, eles diziam que a oratória é importante, mas a movimentação é importante, né? E até algumas denominações, vou falar aqui porque aqui é a identidade, aqui a identidade, aqui pode falar. Até algumas denominações ensinam a falar línguas estranhas, né, no meio da pregação para que ela se torne pentecostal. Uau. Né? Então, isso aí que você leu, esse versículo, é coisa tremenda. Meu Deus. Porque as pessoas já deixam de querer ouvir e aprender essa doutrina e ficam nisso. Né? É a fábrica. A pregação hoje, em muitas vezes, é uma gritaria, é uma coisa absurda. Sabe? Aquelas movimentações, aquele imitando línguas estranhas, que muitos imitam línguas estranhas, né? E para dizer que a pregação é cheia do Espírito Santo, é pentecostal, que na verdade estão enganando. Mas quando você realmente tem, voltando lá atrás, tem intimidade com Deus, você sabe quem realmente está falando a língua estranha de verdade ou só imitação. Sim, e você exatamente. Sente mesmo a presença. Um dos dons é o discernimento, a interpretação de línguas. Exato. Então, Deus, o Altíssimo ainda tem essa bênção sobre nós que dá esse dom para algumas pessoas. Exato. E isso é importante até, eu digo que quando se cria um ministério, o importante é ter, né, um ministério com dons, né, para que possa discernir isso, entender isso, e quando não for, na parte do Altíssimo, já repreender. Ter autoridade, exatamente, em nome de Jesus. Falando em doutrina e medo, o inferno, o que você fala pra gente do inferno? Rapaz, muitas pessoas perguntam sobre isso, né? É complicado esse negócio, viu? Isso foi mais um veio que a igreja achou, né? A implementação do medo, porque quando você tem medo, né, implantado, é mais fácil controlar. Então, quando fizeram a tradução da palavra do Antigo Testamento, Seol, que significa lugar dos mortos, e quando foi para o grego, que já entra uma mitologia, e se fala Hades, que também é um submundo, né? Que até na mitologia grega tem o Hades, né? Que toma conta do submundo. E isso foi... O deus da guerra, Hades? Não, deus do submundo. Deus do submundo. A gente tem até no filme aí de mitologia, né? E quando veio na tradução, aí Jerônimo teve que fazer a tradução, foi passado para o latim, né? O grego para o latim, e aí tem no Novo Testamento algumas que significam Gena, né?
E Guena existe essa região geográfica, né, em Jerusalém, que ali foi até feito uma comédia, né? A Divina Comédia de Dante. Dante escreveu isso. E ali teve aquela figura do Guena, onde se queimava, era o lixão em céu aberto, né? E ali tinha sempre fumigando, sempre tinha fogo ali. E ali as pessoas que eram condenadas, que eram criminosas, eram jogadas ali também. Elas não tinham como a dignidade de ser enterrada. Elas pegavam os corpos daquelas, né, pessoas que eram presos e foram condenados à morte e jogavam ali. Então ali a visão que tinha era sempre queimando, cheiro de enxofre, pessoas queimando. E ali Dante teve essa ilustração, essa visão e escreveu, né, isso numa Divina Comédia. Então, ali ele fez 3 etapas: o inferno, o purgatório, né? E isso a igreja usou como um medo. Hoje muitas pessoas têm medo de ir para o inferno porque teve aquela visão, né? Então a igreja consegue oferecer um caminho para que isso não aconteça. Ou seja, qual o caminho que a igreja achou, né, para que as pessoas saiam desse medo? É ir para a igreja. Então a Igreja Católica, ela comentou isso no purgatório. A tradução da Bíblia veio a palavra inferno, né, que vem do espanhol. E hoje nós não temos mais nem o Sheol, nem o Hades e nem o Guena. Nós temos a palavra inferno. E veio essa imagem passada de século, né? De séculos em séculos, de que o inferno é aquele lugar ali, né? Está sempre queimando, sempre com fogo, as pessoas sendo queimadas ali. Então, mas isso tudo foi também introduzido pela Igreja Católica. Mas na sua visão, você acha que para muitos é um lugar de tormento, né? Tormento eterno, e para outros são de destruição mesmo definitiva? Na sua visão, é mais simbólico ou... Eu hoje teria essa visão diferenciada, porque o pecado, o que é um pecado, na minha o que visão? É o pecado? O pecado, a palavra pecado significa transgressão à lei divina, né? Então, o que é uma transgressão à lei divina? Então, a pessoa... nós sabemos disso, passamos na Assembleia lá, a pessoa bebeu uma cerveja, é pecado. Isso não é pecado. Nunca foi. Até porque no Antigo Testamento, porque eles não fizeram a tradução correta, né, os sacerdotes bebiam bebida forte, que é a cachaça, bebiam cerveja, né? Mas no século XVIII foi colocado como doutrina de que isso não poderia. Controle de massa. Um controle de massa sempre. Então, eu vejo hoje como um lugar dos mortos, mas eu não posso dar uma descrição, né? Que nem nós tivemos pastores pregando, porque leram um livro, né, de quem, não sei quem que foi no inferno, não sei quem que foi no céu, que é a Rebecca Brown, né? E as pessoas fizeram aquela ilustração do inferno e tal. Isso tudo nada mais é do que uma história para colocar o medo. E, na verdade, ninguém pode definir o que é ou o que não é, porque na Escritura não tem nada que diga isso. Mas na Escritura ela fala sobre os finais dos tempos, né? Sim, fim dos tempos. O que você me diz sobre? Sim, isso aí já está descrito naquele versículo que você falou do Mateus 24, né? E que não há um arrebatamento, né? Então, os fins dos tempos vai chegar. O que é o fim dos tempos? É quando tiver ali o abominável sentando, né? Que é o anticristo, que vai ter o governo mundial, né? Isso é o final dos tempos. E diz que depois disso tudo, então, é que verá a segunda vinda de Jesus. E como que nós podemos nos preparar espiritualmente para esse acontecimento? É uma pergunta muito interessante, né? Porque, assim, nós, quando eu digo nós, né, eu sempre falo isso, né, desde o primeiro podcast, nós fomos ensinados de que antes de haver tudo isso, nós seremos arrebatados. Porque Paulo escreveu, né? Paulo escreve em Tessalonicenses, né? E diz que nós seremos arrebatados, tirados daqui. Só que, na verdade, Jesus não falou isso. Jesus, em Mateus 24, ele diz tudo o que vai acontecer.
né? Mas as pessoas, vamos abrir um parênteses aqui, pregam mais epístolas paulinas do que o Evangelho de Jesus. Eu falei isso, né? Então, nós vamos passar por tudo isso, né? E como nós devemos nos preparar? Exato. É aquela mesma fórmula de sempre, orando, se revestindo, porque os tempos já estão ficando difíceis, só que, como eu falei, pelas distrações que tem, né, os aplicativos, as pessoas não estão se apercebendo de que o controle mundial está sendo formado. Eles já fazem testes em vários lugares do mundo, já tem planejamento. Outro dia eu conversei com uma pessoa e falei, você acompanha a evolução do governo? Como assim? Eu falei, World Economic Forum. Você pode entrar ao vivo, online, assistir as palestras. Lá eles já desde o ano retrasado já falam da igualdade de gênero, que vão implementar nas escolas. Isso já é tudo debatido ali. Que acaba sendo normalidade hoje. Só que as pessoas não acompanham isso, Gi. As pessoas estão muito distraídas, sabe? E os falsos profetas... Estão chegando. Eles estão aí. Eles estão dominando, na verdade. Na verdade, estão dominando, né? A gente não vai, né, falar assim, mas eles estão dominando. E eles estão levando desculpa assim a palavra, eles estão levando no oba-oba, né? Diz que Jesus é bom e aquela coisa toda, vai dar tudo certo, você não vai passar nada, eles vai te arrebatado, e o povo de Deus não está se preparando porque há de vir. Exato. As coisas vão ficar sérias. Nós estamos vendo a evolução, já estão ficando. Esse ano começa a introdução massiva da tecnocracia. O que é? É a substituição da mão de obra humana por máquinas, a IA. A IA. Tá dominando. Nós vemos vendo isso nos mercados, realmente isso nas real, lojas. isso vai acontecer. Não, isso certeza. é real, eu falo com propriedade, né? Isso é real e vai acontecer, né? Então, e o povo a moeda digital, né? Que o governo controlar tudo, ele tem que ter um controle. Então, já está sendo implementado, né? A identificação, sabe? Seja pela íris dos olhos, aqueles aplicativos estão pagando. No Brasil, o pessoal está vendendo a íris. Estão vendendo a íris, nem sabe o porquê. Quer dizer, aí oferece lá um dinheirinho, você vai lá e faz reconhecimento facial, os aplicativos estão fazendo reconhecimento facial. Ah, que legal, não preciso mais botar minha digital, boto isso. E o povo está desapercebido que isso tudo está sendo guardado no IA para o controle que vai vir. Fizeram um teste, né? Vou falar aqui a identidade é maravilhosa, tu pode falar, né? Pode falar. Isso é bom. Aqui fizeram um teste, né? Com esse Covid, essa armação, né? Fizeram um teste de controle, né? Então, hoje já estão se planejando as Smart Cities, né? Já está sendo testado na China, por exemplo, já tem aquelas cidades que você só pode passar dali para lá se você tiver uma autorização, se você estiver trabalhando, tem que ter o cartão de identificação. Eles já estão fazendo as Smart Cities, já estão planejando construir mais, né, em vários países do mundo, e o povo está desapercebido. Né? Desculpa até uns cantando, outros dançando, né? Fazendo festividades. Tem igreja aí que todo mês tem uma festividade, é só alegria, né? E não está preparando o povo. Porque as coisas vão ficar sérias, muito sérias. A perseguição vai ser massiva mesmo. E quando você fala da perseguição, e tem vários países que já está acontecendo, pois, né? A gente está vendo isso. Você vê, olha, e o povo não está nem aí, sabe? Isso é lá, acho que é só lá e não vai chegar. Isso é lá. Eu falei, não, na China, não, isso é lá. Aqui nós temos liberdade, mas... uma hora chega. Exatamente, uma hora chega. E o povo está preparado para passar uma perseguição dessa? E o povo está preparado? Não está, gente. A verdade é essa. Nós não estamos nos preparando porque há de vir. Talvez, né, eu não chegue a tanto, né, mas os jovens têm que se preparar, se revestir mesmo, mas tem que estar alicerçado na palavra verdadeira, sabe? Tem que buscar, tem que ter buscar curiosidade para saber o que está escrito. Exatamente. E interpretar aquilo da maneira que tem que ser. Não porque o meu pastor falou que é assim. Não é o seu pastor, não. É o que diz as Escrituras. Vamos estudar, vamos pesquisar, né? Até mesmo eu tive muita curiosidade, se eu não me engano, foi em Gênesis 6. Gênesis 6 tem uma... Eu não tenho certeza, mas tem uma parte que fala... Filhos dos deuses. E quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens
eram belas, pegaram para eles. Então isso quer dizer, Jura, que na Bíblia está falando que existia mais de um Deus. Sim, isso aí nós sabemos. Só que Era politeístas. ninguém fala isso aí. Inclusive a palavra Elohim, né, que até alguns hinos usam, né? Elohim, El Shaddai, Adonai. Elohim quer dizer deuses, né? Entendi. Elohim são deuses. E parece que no Salmo 82, se não me falha a memória, também fala, né, que nós somos deuses, né? Então existia esse politeísmo, né? Só que os judeus, os hebreus, eles tentaram então colocar o monoteísmo, um só Deus, que é o Deus, né, que abençoa o povo. Eles são o povo escolhido de Deus. Isso foi iniciado pelos judeus. O monoteísmo, porque eles passaram em várias terras de politeísmo. Então os judeus falam, não, vamos colocar o nosso Deus como Deus, né? Realmente, o nosso Deus é o Deus Altíssimo. Mas eles queriam acabar com o politeísmo e deixar o monoteísmo, né? Mas existiam outros deuses. Tanto é que, né, na Grécia, o grego, eles tinham a mitologia grega. Foi por isso que eu pesquisei esse assunto. Por quê? Eu queria saber por que na Grécia a mitologia grega tem falando de deuses e semideuses. E depois eu comecei a juntar, né, um pouco da Bíblia, um pouco dos Anunnakis, um pouco dos Sumérios, um pouco da mitologia grega. E aí eu fui vendo que tudo isso é muito parecido com tudo que tem escrito na Bíblia. Na verdade, os sumérios, tanto na civilização dos sumérios como dos arcadianos, existem histórias semelhantes às que eles colocaram no Antigo Testamento, os judeus. Por exemplo, Adão e Eva, né? Os nomes são até bem parecidos, é Adão e Eva. E Davi e Golias, o dilúvio. Então, muitas coisas, por isso que muitos historiadores eles questionam muito a formatação da Bíblia, né? Porque existem histórias que são exatamente igual que tem na civilização suméria e na civilização dos arcadianos, que foram 6.000 anos antes, né? Isso aí veio 600, 800 anos, começaram a fazer a Septuaginta. Então, sabe, são coisas que a gente fica assim naquela busca. É por isso que a Igreja Católica ela acabou com o gnosticismo, ela perseguiu o gnosticismo, porque era uma linha de pensamento diferente, né? Era Maria Madalena e muitos discípulos. Elas diziam que aquele Deus dos judeus não era o Deus criador que Jesus falava, porque Jesus falava de amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ô, glória, já fico até emocionado. Então, ele falava em amor. Aquele sermão do bem-aventurança do Mateus capítulo 5 é a coisa mais linda que eu já vi na Bíblia, sabe? Então, Jesus, ele falava disso, ele falava de amor. E Maria Madalena, junto com alguns discípulos, fala, não, aquele Deus que os judeus estão dizendo não é o Deus criador de todas as coisas que Jesus está falando. Uau. Né? Eles chamavam ele de demiurgo. Por quê? Porque era um Deus vingativo. Era um Deus que torturava, era um Deus que se vingava, é um Deus que se arrependia. O Deus do Primeiro Testamento. Do Antigo Testamento, que foi da Septuaginta dos judeus. Né? Então, a Maria Madalena, por isso que a Igreja Católica falou, não, vamos abolir os apócrifos, porque vai mexer com a cabeça do povo. Foi aí que começou o controle. Sim. Eles tiraram alguns livros que eles escolheram e, de uma certa forma, não deu o acesso para as pessoas ter o conhecimento que até hoje eles têm. Sim, com certeza. Lá no Vaticano. Com certeza. São conhecimentos que não foram passados para nós, né? Aquele subterrâneo Vaticano lá, que tem 3 quilômetros de biblioteca. Deve ter muito livro. São 3 quilômetros de biblioteca. Nossa, é muito, hein? Deve ter muita coisa ali guardada. A gente não sabe nada. Inclusive, aqui. Inclusive nos apócrifos, é interessante que num dos apócrifos, se não me falha a memória de Barnabé, ele diz que Jesus ele tinha o poder de se transfigurar, né? Por isso que ele não foi passado tudo, porque se nós soubéssemos, né,
tivesse conhecimento do poder que Jesus nos outorgou e deixou para nós íamos muito mais longe. Nossa. E eles tentaram bloquear isso. Você falando então, isso, Jurandir, eu lembro que Jesus era muito conhecido. Sim. E Judas falou que ia mostrar quem era Jesus beijando o rosto dele. Justamente. Então, faz... Eu junto com isso que você falou agora, que Jesus podia mudar. Transfigurar. Tanto é que no Evangelho de Marcos, os discípulos a caminho de Emaús andaram com Jesus e não o reconheceram. Aí, como assim, né? A pessoa é porque isso eu digo, o povo de Deus lê, mas não sabe, não busca. Ah, como assim? Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus, depois andaram no caminho de Emaús e não o reconheceram? Não faz sentido nenhum, né? E Judas disse, olha, eu vou identificar Jesus dando um beijo no rosto dele. Ué, Jesus era muito conhecido ali. É estranho ele isso, andava, as pessoas não se questionam. Ele andava em tudo que é lugar. Até na sinagoga ele ia, né? Ele andava nas ruas de Jerusalém. A dizer que não conhecer Jesus, nem um soldado romano, era um absurdo. Então, verdade. Essas coisas todas não fazem sentido. Mas isso tudo está relatado nos apócrifos, que a Igreja Católica não deixou ela fazer parte dos livros canônicos. Porque a gente, como eu disse há pouco, a gente teria muito mais conhecimento, de muito mais poder que o Senhor nos dá. E hoje nós estaríamos, né? Bem melhor, né? Hoje, o que eu observo nisso tudo? Eu observo o seguinte. Roma matou Jesus. Roma matou Jesus, certo? Por que você observa assim, amigo? Porque... Na verdade, foram os judeus mesmo, né? Mas... Por que você chegou a essa conclusão, assim? Pilatos, né? Já falou, eu lavo minhas mãos, né? Como é que é? Você sabe por quê? Porque quem era que comandava na época? Que era o rei Herodes. Pôncio Pilatos depois, na época de Jesus. Quem comandava tudo sempre foi, né? Sempre foi era Roma. Os romanos. Sim, o Império Romano. O Império Romano. Então, Roma matou Jesus. E aí, Jurandir, pensando por esse lado, depois Roma abraçou Jesus e criou a Igreja Católica. Com tudo moldado. Para tirar a culpa? Para não se sentir culpado? Não. Para fazer o controle que eles queriam, que eles sabiam que a fé era o poder maior naquele momento. Na verdade, diz os historiadores, né? Eu digo que não sou detentor da verdade, mas daquilo que a gente busca. Diz os historiadores que no concílio de Nicéia foi levantada essa situação, porque Jesus, até então, era um criminoso que foi crucificado, né? E como agora eles iam fazer, né, ele se tornar o Deus, Sim. Então eles criaram a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, na forma humana, e o Espírito Santo, para santificar tudo, né? Então, ali eles conseguiram transformar o bandido, né? Que naquela época só era crucificado, no herói, né? Então, a Igreja Católica moldou tudo isso, eles fizeram a Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, né? E então, eles colocaram Jesus, então, como, né? O Jesus Salvador da Igreja Católica. Eles tinham que ter esse símbolo, né? Então por isso que Paulo teve os livros encaixados, né? Foram todas as epístolas de Paulo, as 21 na epístolas. Bíblia. Quem foi o primeiro Papa? Na verdade, diz a história de que Pedro se tornou bispo e depois foi o primeiro Papa, né? Ele era na Antioquia. Ele foi bispo na Antioquia e foi o primeiro Papa. Diz alguns historiadores que foi Damas, o primeiro Papa. Mas há uma linha de pensamento que na cidade de Antioquia Pedro se tornou um bispo, né? E depois foi o primeiro Papa. Entendi. Muito bom. Olha, gente, muito conhecimento que eu vou tendo aqui, né, Bertinho? Muito conhecimento há pouco tempo. Em pouco tempo. E olha só, vou dar uma pausinha aqui agora só para dar uns agradecimentos aqui.
Matilde, coloca pra gente aqui um dos nossos patrocinadores, por gentileza. É Blue Space, marketing digital. É a top mesmo de toda a nação, tá, gente? Porque ela é a melhor, de primeiro lugar, né? Com certeza. Blue Space aí, especialista, né? Em posicionamento inicial aí, que é o Google Meu Negócio e o website, né? Top. Especialista também em tráfego pago, da assessoria completa aí com relatórios semanais. Você que está precisando aí de um marketing para sua empresa, a gente consegue dar uma assessoria muito boa para você. Para você que ainda não está no digital, você sabe como não se sabe como se posicionar, a Blue Space é a melhor do mercado hoje aqui em Portugal, no Brasil também, para estar te impulsionando para o digital. E agora vemos também um dos nossos patrocinadores oficiais, Divertimix Tours. Divertimix. É assim, porque os tours é divertido. Então, o próprio nome já diz. O próprio nome já diz, Divertimix Tours. São tours personalizados e assim, para você que está querendo conhecer Portugal, Europa todo, vem com a gente. Divertimix Tours te leva para os melhores lugares. Você vai ter uma experiência maravilhosa, dinâmica e ainda vai criar mais desejo de voltar, porque Portugal é pequeno e grande ao mesmo tempo, não é? Com certeza. Não dá pra, muita coisa boa. Não dá para visitar tudo rápido, né? Muito lugar bonito. Você indo nos lugares assim que já tem uma pessoa para te levar e te guiar ali com conhecimento. Muito melhor. Muda tudo. Muda o seu passeio. Ô, seu Jurandir, experimentem o brigadeiro aí da tia aí, ó. Ah, pai, eu tô olha só. Esse brigadeiro. Isso aqui é só pra ver, não, né? Não, é pra comer mesmo. Olha aqui, ó. Eu vou deixar o arroba aqui também, ó, da nossa patrocinadora hoje, especial da tia, gente. Ela aqui do estúdio podcast, desse estúdio aqui, onde a gente faz o nosso... Desculpa. Onde nós fazemos o nosso podcast. E aí, tá aprovado? Tá aprovado. Aí eu vou comer um também, Isso é brigadeiro gente. de verdade, viu? Ah, é? Aí eu gosto sim. de beijinho. É que tem uns Paraguai por aí, mas esse aqui é de verdade esse é bom, mesmo. Né? Esse é. Gente, eu não sou Ana Maria Braga, mas vou passar debaixo da mesa. Ai. Nosso tempo está acabando e temos mais um assunto aqui. Vou deixar em stand-by, porque o Jurandir, como nós já falamos, ele é embaixador daqui, porque ele tem tanto conhecimento. E assim, nós vamos só mais 2 minutinhos, tá? Pode pegar mais. Depois. Pode pegar mais. Deixa a câmera sair que eu vejo. Iremos falar um pouquinho sobre a lei do casamento versus lei divina e humana. Mas olha só, antes eu quero dar... Isso é problema. Olha só, eu quero só fazer um agradecimento, porque, olha, temos convidados ali, ó. Efata, muito obrigada por estar aqui. Ô, cadê minha social media pra apresentar lá? Porque tá sem aquelas câmeras lá. Por gentileza, pra depois a gente jogar os take. Assim, tem a luz ali? Matilde, tem luz lá, por favor? Quero só dar um agradecimento para os nossos convidados ali, porque vai ficar ali, vai ficar registrado. Porque, gente, nós temos pessoas aqui, ó, aprendendo junto comigo. Talvez até o pai, né? Como é que é? Tinha um barril ali. Ó o pai, ó. Olha ele, como que é lá ele, gente, eu não sei se os gírias de vocês agora ele tá lançando lá no Instagram, lá ele. Yuri, meu brother, abraço. Tamo junto. Ai. Saudade dele. Aí. Não, tá ótimo, câmera não, sobra. Então eu quero agradecer ali ao Efata, convidei ele ali, ó. Gente, eu falo assim que é o negão estiloso. Aí. Quero agradecer o Daniel, gente, porque eu só sei falar ele como Daniel. Pensa no cara que também é top. E o Thiago é o Thiago Pagodeiro, gente. Vocês vão ver ele aqui ainda, sentado aqui. E já nossa entrevistada do próximo podcast, Eliana Bandeira. Muito obrigada por vocês estarem presentes aqui no nosso podcast de Identidade. Olímpica. Identidade é top. Ela já tá aqui. Obrigada, gente. Então... Nós não podemos, desculpa lá, gente, é emocional, porque quando fala de casamento, eu já fui casada por 23 anos, então assim, dá um trem. Abençoa, Senhor. Dá um trem, né? A gente que já teve relacionamento, dá um trem quando eu falar de casamento. Então são três aqui, falando e dá até um... Vocês mulheres... Bora dar um recado aqui. Vocês mulheres que estão esperando um casamento...
Não leve pro coração isso que você vai escutar agora. Já levando, porque as mulheres são a emocionada, né? E os homens dizem que é os racionados, né? Mas olha só, isso realmente vai ficar em stand-by, porque o nosso tempo acabou. Mas só um pouquinho aí, ó. Na sua opinião, assim, na sua visão, só um pouquinho. Não fala muito, não. Tem 2 minutos pra gente já finalizar, porque nós sempre... Você tem 2 minutos pra falar um pouquinho, só um resumo aí. Do seu olhar, de tudo que você passou, né? Dessa experiência de bagagem que você estudou, do casamento com a lei humana e a lei divina. O que você traz em todo esse conhecimento pra gente? Eu quero aprender um pouco. Na minha visão particular, né? A minha visão particular, eu acho... E já vamos abrir aqui um parênteses, que foi Paulo que escreveu isso, que nós temos que obedecer à lei dos homens. Mas eu acho que isso aí, para mim, na minha visão, não teria validade a questão do papel no casamento. Hoje as pessoas dão muito valor à certidão de casamento, algo que foi criado, né, no tempo da Segunda Guerra, o cartório, esse papel. Para mim, na minha visão, a pessoa... Porque Deus, ele conhece o coração e esquadrinha os pensamentos. Então, quando uma pessoa se junta com outra pessoa e tem coração puro mesmo, e a intenção dela é que aquilo seja duradouro, né? Uma coisa verdadeira, na minha opinião, para Deus está válido. Porque no Antigo Testamento e até o ano de 1945 não existia certidão de casamento, né? Então, o que ele diria então daquele povo? Foi tudo pro inferno. Não, você está entendendo? Né? Você está entendendo? A pessoa tem que ter uma mente aberta para entender as coisas de Deus. Ao mesmo tempo que a Epístola de Paulo diz que nós temos que seguir a lei dos homens, também a mesma Epístola de Paulo diz que nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa terra. Então, na minha opinião, o casamento válido quando o intento é verdadeiro. E Deus conhece o coração e esquadrinha os pensamentos, como eu disse. Então, para mim, o casamento é quando 2 pessoas estão juntas no mesmo propósito e verdadeiro, né? Ok, então assim, você quer saber mais sobre esse conteúdo? Gente, é no próximo, porque o nosso tempo já acabou. Vai ficar um gostinho, como sempre, de quero mais. Deixa pra próxima. De quero mais. Deixa pra próxima. Exatamente. Então, para você que está aí, hoje nós tivemos uma conversa profunda, enriquecedora. Gente, bota lá, é assim mesmo, tá? É português, profundo e enriquecedor. É muito vocabulário difícil para mim. Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim não, tá, gente? Olha só, essas palavras que ele falou aqui é pra você que não tem ainda noção da Bíblia, você vai poder assistir esse podcast e aprender um pouco mais, assim como eu aprendi. Então agora, você que está aí do outro lado, no Instagram, seja lá, tá vendo esse coraçãozinho aí, ó? Eu mesmo aqui, ó, sou a melhor pessoa de dar os melhores cortes do podcast e identidade da Europa pra você. Compartilhe com os amigos. Até o próximo episódio, não é, Besti? Tchau, galera. Até mais. Até mais. Obrigada, Jurandir. Tamo junto. Obrigado, Jura. Obrigado. Foi